Oi, pessoal, eu sou o Dr. Cooper And I'm Christina. e hoje temos uma prova para vocês, uma nova prova, porque já fizemos a prova de vocabulário The Dr. Cooper Vocabulary Challenge. e essa semana vamos fazer the Dr. Cooper, Grammar Challenge. mas não qualquer gramática, isso é a gramática do dia a dia que nós sabemos, falantes de português têm muita dificuldade, que eles erram muito essas estruturas. Então, vamos ver como vocês vão sair. Eu acho que, mesmo que eu tentei fazer a prova fácil, eu acho que vocês não vão achar fácil, não. Vamos lá. Alright, let's go. Ok, Cristina, como vamos fazer essa prova? Ok, como na última prova, nós vamos dar para vocês uma frase em inglês com uma lacuna e a palavra que falta ou as palavras que faltam nessa lacuna vamos dar para vocês em português. Depois vamos dar para vocês algum tempo para pensar sobre a resposta certa e depois vamos dar para vocês a resposta certa e uma explicação sobre essa gramática. E pessoal, quando nós damos você tempo para pensar, não vão para o dicionário ou a tradutor, porque isso não ajuda. Você quer saber realmente o que você sabe, o que você não sabe, e depois vamos explicar. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Primeiro, não comer sugar is very important for your health. Vocês vão falar o que significa não comer nessa frase. Vocês podem pausar e depois vamos voltar com a resposta. E a resposta é: not eating sugar is very important for your health. Isso. So, não comer açúcar é muito importante para a sua saúde. Por que not eating? Ok, isso é difícil porque primeiro é um verbo que é o sujeito. Comer é um verbo, mas é o sujeito. O que é muito importante para sua saúde? Não comer. Não comer é o sujeito do verbo. Então, quando nós começamos a frase com o sujeito é um verbo, temos que usar um gerúndio, que é ing, eating, mas temos não antes do gerúndio. Então, como nós fazemos um gerúndio, esse verbo mais ing, como fazemos esse gerúndio negativo? Nós temos que usar not. So, falamos not eating. Ok, so temos essa gramática é super importante, nós ensinamos isso muito em nossa escola, nossos alunos sabem disso, ainda nós não temos um vídeo sobre isso no YouTube. Ok, pessoal? Not eating é a resposta. Pessoal, como nós não temos essa gramática ainda no YouTube, vamos fazer mais um exemplo. Trabalhar é bom. Está vendo? O que é bom? Trabalhar. Mas trabalhar é um verbo que também é o sujeito da frase. Então temos que colocar trabalhar em work na forma de gerúndio. Então temos que falar working is good. Working is good, não é? Working is good. Não falaríamos to work is good e nós não diríamos work is good. Temos que falar working is good. Próxima. I want que ela estude more. E a resposta é: I want her to study more. Isso. Uma frase muito comum em português. Querer que alguém faça ou querer que algo aconteça. Em inglês é muito diferente, então por isso eu erro. O erro tipo, então, eu quero que ela estude mais. O erro que vocês talvez cometeram seria I want that she studies more. Tem vários erros aqui. Primeiro that, vamos tirar that. Depois she, nós não vamos falar she, vamos falar her. E depois studies, nós não vamos falar studies, vamos falar to study. Porque em inglês, nós vamos fazer a frase assim, querer, depois o objeto de querer, e depois to mais o verbo infinitivo. Então,
se você falar, eu quero que ela estude, I want she, vai mudar para her. Depois, studies vai mudar para to study. Isso é a forma. Então, podemos olhar com outra frase. Ela quer que eu ajude. Ela quer, she wants, que, temos que tirar que. Depois, eu, I é o pronome, mas agora precisamos o pronome, o object pronoun, pronome oblíquo. Então, I vai virar me. She wants me. Agora, help vai mudar to help, porque essa é a forma em inglês. She wants me to help. Então, em inglês, usamos want, depois o objeto. Se o objeto é um pronome, tem que ser pronome oblíquo. Me, you, his, me, you, him, her, us, them. E depois o verbo com to. Nós temos um vídeo sobre essa estrutura muito importante, então vocês podem assistir para praticar mais. Próxima. I don't know if the city is quiet because of the holiday. Pode ter another reason. E agora a resposta. I don't know if the city is quiet because of the holiday. There might be another reason. There might be. Isso, eu acho que essa pergunta é a mais difícil de todas, ok? Porque, vamos olhar, there might be another reason. Pode ter outro motivo. Para entender isso, temos que entender duas coisas. Primeiro, por que estamos falando might? Porque quando usamos poder no sentido de é possível, talvez, nós falamos might. Might é um modal verb que funciona para falar é possível. Se eu falo pode chover amanhã, não sei se vai chover ou não, mas pode, é possível. Eu falo it might rain tomorrow. Ok, agora a outra parte é difícil porque estamos falando pode ter. Estamos falando ter no sentido de there is. E muitos de vocês sabem de usar there is. Vocês falam, por exemplo, tem muita comida na festa e vocês sabem que isso é there is a lot of food at the party. Usar ter no sentido de haver. Isso, Okay. existe. Ok. Mas agora estamos usando ter com um verbo modal e pessoas têm dificuldade. Nós temos um vídeo que explica isso muito bem. Ok, por exemplo, se você vai falar, vai ter uma festa, ok? Como vamos falar there is no futuro? Vamos falar there will be a party, ou there is going to be a party. Aqui estamos usando there is com might. E como vamos falar pode ter? Vamos falar there might be. There might be. Se falássemos deveria ter mais polícia. Vamos usar polícia de novo. Deveria ter. Should. Então, como falamos deveria ter? There should be more police. Nesse caso, muito comum dizer there might be. Pode ter. There might be another reason. Próxima. He didn't believe nas evidências. E agora a resposta. He didn't believe the evidence. Ok, pessoal, nós pegamos isso de um vídeo que eu acho muito importante. Poucas pessoas assistiram quando nós lançamos, porque eu acho que é o título, eles viram o título e eles acharam, não preciso disso. Na verdade, todo vídeo que nós fazemos, vocês precisam. Nós temos muito cuidado a ensinar só o que é muito importante. Evidências é um dos erros mais comuns, porque evidências em inglês é evidence. Nós não podemos colocar evidence no plural. Evidence não é contável. Nós não podemos falar an evidence, não podemos falar two evidences, nós não podemos falar evidences. Sempre vai ser evidence. Se vocês falam evidência, vamos falar evidence. Tem outra coisa aqui, que é acreditar nas evidências, porque vocês geralmente quase sempre usam em depois de acreditar. Eu não acredito em você, por exemplo. Em inglês, se falássemos eu não acredito em você, eu diria I don't believe you.
Se estou falando que eu acho que você está mentindo, eu falo, eu não acredito em você, eu diria, I don't believe you. Nós não diríamos, I don't believe in you. Isso é outra coisa. E a mesma coisa com acreditar nas evidências, would say believe the evidence, not believe in the evidence. Okay? So tem dois erros possíveis. Vocês falando evidências e vocês falando believe in. Ok, pessoal? Próxima. I have a lot of trouble em acordar cedo. E agora a resposta. I have a lot of trouble waking up early. Sim, pessoal, essa estrutura, um dos mais importantes. Em português, vocês falam sempre, eu tenho dificuldade em. E depois, muitas vezes, vocês vão seguir com um verbo. Nós ensinamos isso no YouTube, no canal, nosso canal, com um podcast sobre erros comuns com ing. Com frases que exigem gerúndio. Isso. Então, olha isso. Primeiro a frase é, eu tenho muita dificuldade em acordar cedo. Muitos alunos tentam falar, I have a lot of difficulty. Não é errado falar difficulty, mas não é o normal. O mais comum seria I have a lot of trouble. Difficulty em inglês é uma palavra meio formal e menos comum, mas também alunos que falam português como a primeira língua pronunciam difficulty muitas vezes errado. Eles não falam a última sílaba, eles comem e eles falam difficult. Então, na verdade, como difficulty é difícil para pronunciar, e também como é menos comum, é melhor falar trouble, que é o jeito normal falar esse tipo de frase. I have a lot of trouble. Agora, a parte difícil também é em, mais o verbo. Nós não vamos falar in. So acordar cedo, wake up. Nós não vamos falar in wake up. Ok? In temos que tirar, nós não usamos uma preposição. Então, I have a lot of trouble. Agora vem o verbo. O verbo, depois de trouble, tem que ser o gerúndio. So, I have a lot of trouble waking up early. E, pessoal, isso mostra muito nossa filosofia. Nós ensinamos o que é muito comum, o erro comum e a coisa do dia a dia. Vocês sempre falam ter dificuldade em. Então, tem que saber falar em inglês. E por isso nós ressaltamos isso em nossa escola, em nosso curso e também aqui no YouTube. Próxima. It's been a long time que não ligo para my mother. E agora a resposta. It's been a long time since I called my mother. Ok, pessoal, essa frase foi muito difícil para eu aprender em português. Faz muito tempo que não ligo para minha mãe. É uma frase bem comum em português. Faz muito tempo que não. Muito comum. E na verdade temos um vídeo, um dos nossos primeiros vídeos no YouTube, que é bem popular, sobre essa ideia. De onde vêm seus erros? Seus erros vêm geralmente do seu português, como você fala em português, e é muito difícil evitar que nós vamos traduzir literalmente como nós falamos em nossa primeira língua. Acontece para todo mundo, ok? Agora nós temos que explicar como realmente falamos, ok? So, it's been a long time, faz muito tempo, que eu não ligo para minha mãe. Em inglês nós não temos nenhuma estrutura assim. So, o que nós diríamos? Nós diríamos, só tem um jeito de dizer isso. It's been a long time since I called my mother. So, tem algumas coisas para lembrar. Ligar para, em inglês, quando estamos falando ligar, no sentido de telefonar, ok? Nós não colocamos uma preposição depois de call. So, falaríamos call my mother. Mas a coisa mais difícil sobre esse tipo de frase é que vocês falam que não ligo. Olha, não ligo, é uma frase negativa e é uma frase que é no presente, não ligo. Em inglês, nós não podemos dizer isso. Vamos falar since, não vamos falar that, e vamos usar depois o passado. Então, vamos falar since I called my mother. Para nós, só temos um jeito de dizer
Desde liguei para minha mãe. Nós não podemos falar que não ligo. Então, seria a mesma coisa. Since I called my mother. E o erro comum é falar assim, it's been a long time that I don't call. Porque é uma tradução literal do português, mas isso não existe em inglês. Por isso falamos, it's been a long time since I called my mother. That was great, Christina. Pessoal, agora temos uma mensagem para vocês que realmente levam a sério o inglês e gostam de vídeos igual a esse. Nós temos um curso que chama Total Access em nossa escola. Eu acho que muitas pessoas não sabem exatamente o que nós oferecemos. Eles não acreditam. Porque eu falo, além das outras coisas que oferecemos, também temos 5 palestras por semana que eu dou. E eles falam, acho que eles pensam, palestras. O que é uma palestra? Uma palestra é realmente um live, em que nós interagimos muito com a plateia, que temos aulas super interativas que eu dou ao vivo, como eu disse, 5 por semana super criativas, as aulas mais criativas da semana que eu dou, que eu passo muito tempo preparando. E olha, o que acontece? Todos esses erros, essas coisas difíceis que vocês encontram aqui, nós fazemos repetidamente nas frases. Então, aos poucos, alunos dominam todos os vícios. E isso é o que acontece com nossos alunos. Nós temos dezenas de alunos que começaram conosco, que agora realmente superaram os vícios de Brasil English. Como fazemos isso? Tendo muitas aulas semanalmente em que nós sempre ressaltamos as mesmas ideias, as mesmas estruturas importantes. E fazendo isso num clima muito divertido e alegre. Eu acho que se vocês realmente são alunos sérios, vocês vão gostar. Não é para alunos que procuram atalhos, mas vocês que gostam de estudar, gostam de aprender, vão gostar do nosso curso, eu tenho certeza. Próxima. The father doesn't let his daughter tear a cell phone. E a resposta é: the father doesn't let his daughter have a cell phone. Isso, então vamos olhar isso. O pai não deixa sua filha ter um celular, um telefone celular. Ok, vamos olhar o final. Let his daughter have. O erro comum seria let his daughter to have, ou let his daughter having, ou let his daughter, até às vezes vamos ver, let her daughter has. Todos esses são errados, mas é compreensível que pessoas vão cometer o erro, porque essa estrutura não é comum em inglês. Temos o verbo let, nesse caso, depois o sujeito, o objeto, his daughter, e depois o verbo. Temos que colocar o verbo básico, a forma básica. Let his daughter have. Não pode falar to have, ou has, ou having. Por que isso é importante? Pessoal, esse erro é um dos erros mais comuns que tem. Esse erro é muito, muito comum. Falar let his daughter to have, ou let his daughter having. E esses erros podem parecer pequenos para vocês, mas são erros confusos para o nativo. Ou mesmo, a mesma estrutura tem com make. Tem realmente 2 verbos que têm essa estrutura. Tem outros, mas os mais comuns são let e make. E com make, por exemplo, eu falo, ele fez o aluno escutar. Ok? Ele fez o aluno escutar. Que seria, he made the student listen. Não pode ser he made the student to listen. Não pode ser he made the student listening or he made the student listens. Então, com esses 2 verbos, make e let, a estrutura é o verbo mais o objeto mais o verbo na forma básica. E temos um vídeo sobre isso também que vocês podem assistir para praticar mais. Próxima. When chegou a polícia, everyone got quiet. E agora a resposta. A resposta vai ser when the police arrived,
everybody got quiet. Ou, em vez de arrived, você pode falar got there. Podemos usar get, que é muito comum para falar chegar. When the police got there, everybody got quiet. Agora, o problema, o erro comum. O erro comum aqui é muito comum mesmo, é a ordem. Em português, a ordem é mais flexível. Vocês podem falar a polícia chegou, ou podem falar chegou a polícia. E vocês têm vários outros verbos, como o verbo surgir. Vocês falam muito o verbo primeiro, surgiu um imprevisto, ou é mais comum do que um imprevisto surgiu. E outros verbos também, que muitas vezes em português, vocês colocam o verbo antes do sujeito. Em inglês, nós não fazemos isso nunca, a menos que seja uma pergunta, ok? So, não podemos falar de jeito nenhum when arrived the police. Nós não podemos falar when got there the police. The police tem que ir primeiro, porque é o sujeito. When the police arrived. When the police got there. Pessoal, nós temos isso em um vídeo muito bom no canal. Isso. Então vocês podem assistir esse vídeo para praticar mais. Próxima. Your shirt has the same color que a minha. E a resposta é: Your shirt has the same color as mine. Esse erro é muito comum. Quando nossos alunos usam same, quase sempre não sabem a preposição as. Eles não usam. Então, nós vemos muitas possibilidades para essa frase, menos a coisa certa. Ok? So, talvez vocês escreveram agora, talvez vocês responderam, your shirt has the same color of mine, or has the same color that mine, or has the same color with mine. Mas essas preposições são erradas. Todas são erradas, todas são muito ruins. Tem que falar the same color as mine, única maneira de dizer isso. Agora, mine, minha. Por que não é the same color as my? Porque você não pode terminar a frase com my. Se você vai falar minha no final da frase, o my vai virar mine. Ou seja, se o substantivo depois de my é subentendido, nesse caso, my shirt, right? Mas não falamos shirt depois de my na frase, é subentendido. Então, my vai virar mine. E também temos um vídeo sobre esse assunto, que é aqui. Então, pessoal, como foi a prova? Vocês acertaram? Se não, não tem problema, porque nós temos todos esses vídeos com todos esses assuntos que vocês podem assistir para aprender. Isso, pessoal. Na verdade, essas frases são super comuns em português, como vocês sabem, e por isso os erros são comuns, muito comuns mesmo, porque o inglês é diferente do que o português. Vocês têm que aprender. Não vão aprender isso sem um professor explicar. Nós explicamos agora, nós sempre tentamos nesse canal explicar os erros comuns, típicos, importantes. Agora, vocês só têm que treinar. Se vocês responderam algumas das perguntas de outra maneira e você acha que talvez você acertou, tudo bem, mandem nos comentários e eu vou falar, você tem razão, isso é outro jeito de dizer, ou não, isso é um erro. Vou explicar para vocês nos comentários, ok, pessoal? E por favor, dê seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau! Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!